O mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Festa Nacional da Uva 2024, de 15 de fevereiro a 3 de março em Caxias do Sul. Sextou, gente, sexta-feira, com ele, com terapia, com psicólogo, com gente que faz. Rogério Camargo de Carvalho. Oi, Rorô, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly. Tudo de bom. Tudo de bom para você também. E aí, Rogério, me conta quais são as novas. As novas? É. Estou esperando agora um novo extratropical que vai passar entre hoje e amanhã. É a única novidade aqui. Pois é, fiquei sabendo que tem ciclone, né? Que loucura, né? O clima não tem dado trégua pra gente desde, sei lá, julho, né? Oi? Quarto ciclone. E preocupa um pouquinho. Eu falo assim da impressão de que coitado do clima, né? Que ele é o culpado, mas a gente não dá folga para ele há quanto tempo, né? Quantas gerações, décadas que a gente vem usando, né, os recursos naturais sem nem pensar, né? Agora a gente começa a pensar, né? Os rios, queimando mato, garimpo, incêndio, extra agro em excesso para produzir mais comida para animais e não para seres humanos. A gente está num descontrole ferrenho, né? A gente tá. O clima só tá reagindo, né? Nem vamos botar Só culpa tá no clima. reagindo. Tá reagindo a nós, né? Rogério, semana passada a gente falou do barulho, pegando o gancho aí do carnaval, o batuque, o tamborim, né? A cuíca, o reco-reco e assim por diante. A coisa do final de semana, que muitas vezes tem lá aquele carro que passa em velocidade, com som alto, e algumas pessoas se sentem incomodadas, outras não, enfim, né? Falamos sobre o barulho, somos seres barulhentos, foi essa a conclusão que nós chegamos, né? Então, um pouquinho de paciência com o barulho alheio. No entanto, nessa semana, agora na quarta-feira de cinzas, abriu, né? Inaugurou todo um tempo de quaresma, Rogério, que é um tempo de silêncio, né? Para o universo cristão. É um tempo mais de silêncio, né? De se recolher um pouquinho em si mesmo. Contemplação. Junto com essa pegada, né, da quarta-feira de cinzas, vem junto a campanha da fraternidade, que tradicionalmente é lançada nesse período, e esse ano trata sobre amizade social, Rogério. São 60 anos da campanha da fraternidade esse ano, né? E amizade... Gostei do tema, viu? Bonito. Eu estava escutando. Gostei do Bonito, tema. né, Rogério? Bonito. Bem escolhido. E não só bonito, necessário, né? Sim, eu acredito que a gente tem que fazer esse resgate, viu? Sim. Tá muito desvirtuado, sabe? A gente tem que fazer esse resgate mais antigo, lá dos anos 80 e 90 e ano 2000, tá? Sim, tem isso e tem também essa coisa, Rogério, especificamente de tratar de um tema que é caro para nós, né? Que é ter bons relacionamentos, que é ter boas convivências com as pessoas. Nós viemos já de muitos anos, né? A gente pode colocar culpa na política, e um pouco mas é antes, né? Culminou talvez ali, depois mais a pandemia, tudo junto, sabe? Tudo junto incluído. A gente está muito intolerante. Quantas pessoas canceladas, quantas brigas, quantas famílias sem se falar. E não é uma coisa só dos últimos anos. Ela vinha num crescente, né, Rogério? Vinha num crescente. As pessoas estão muito perturbadas, né, com qualquer coisa, né? Sim. Essa perturbação social, nós temos que não é lutar contra, é tentar fazer com que ela não aconteça mais. O que é impossível, mas vamos tentar amenizar pelo menos, né? Tem a volta às escolas agora, que os alunos possam parar com o bullying, parem de perturbar seus colegas, cada um na sua, sabem? Sim. Num total, muita gente voltando ao trabalho de férias, que as pessoas não levem essa perturbação para os seus ambientes, né? Não, é isso, sabe, Rogério? É aproveitar esse ensejo para falar sobre essas coisas e também para falar sobre o nosso silêncio, né? Como conviver com o silêncio que deveria também estar em nós. O silêncio tem um certo barulho, né, Rogério? Diz os entendidos que o silêncio, na verdade, o silenciar não é a ausência total de sons, né? A gente tem essa ideia de que é uma ausência total. Não, não é. Nós captamos, ou o nosso ouvido humano é capaz de captar uma quantidade de decibéis, né? Os animais, para os cachorros, por exemplo, captam outra quantidade, né? Por exemplo, para aquilo que
para nós é inaudível, para os animais, para os cachorros em especial, né, que tem uma super audição, é audível. Então não é sobre ouvir ou não, né? É sobre a nossa capacidade de ficar quietinho, né? Em silêncio interno também tem isso, né, Rogério? A gente brinca muito na escolinha com as crianças, ou até entre os amigos. Olha que eu vou te botar na cadeirinha do silêncio, né? Não, não tem cadeirinha do silêncio, porque a gente não consegue ficar em silêncio, né? A gente até se manifesta, né, na nossa linguagem. Ah, porque eu gostei de ir para a praia ou para o meio do mato só para sentir o silêncio. Lá tu vai escutar grilo, pássaros, água corrente. Se torna quase impossível tu ficar em silêncio. Agora, tu silenciar o teu barulho, isso é possível. É sobre silenciar o teu barulho. Então, qual o papel, o Rogério também, a gente falou do papel do barulho, né? O papel do silêncio. Olha, é ficar em silêncio, né? Por exemplo, assim, eu quando fico sentado numa cadeira, eu fico quieto, não fico levantando, atendendo o celular. Eu me planejo para ficar 10 minutos quietinho. É os 10 minutos, quieto, sem se mover. A gente entra num silêncio, sabe, corporal, e a gente diminui essa excitação cerebral que a gente é estimulado a ter todos os dias, né? A gente é estimulado a ter uma certa excitação cerebral. Tem a sinaleira, que é visual, mas tem o cara que te buzina atrás. Tu desperta com o despertador, tu liga a rádio, liga a televisão, faz barulho de chaleira, de fogão. Quer dizer, tenta não fazer isso quando levanta, tenta ficar 10 minutos em silêncio, porque até teu sono é barulhento, até o sono. Tu sonha com buzina, tu sonha que o cara estava tocando uma música para ti, tu sonha que tu estava discutindo com fulano de tal, tu sonha que tu estava acelerando, que estava dando uma freada, tudo isso gera silêncio, inclusive no sonho. Uhum. Então, sair da cama, botar os pés no chão e ficar quietinho é uma nobreza da alma. Rogério, eu vou refazer a pergunta porque eu acho que talvez eu não fiz ela de forma correta. Qual o papel do silêncio para a nossa psique? Acho que é nesse sentido mais mesmo que eu quero saber. Porque, por exemplo, todo mundo já sabe, tem vários estudos que mostram que o sono, ele desempenha um papel, né, na preservação da nossa psique, né? Ele atua, por exemplo, no consciente e no inconsciente. Quando a gente está em determinada fase do sono, a gente ainda está consciente, depois a gente vai atuando lá no nosso inconsciente, né, que um percentual, responde, né, por um percentual muito grande das nossas emoções, está no nosso inconsciente, né? Então, voltando à pergunta, qual o papel de a gente aprender por exercício, por disciplina, a silenciar nessa nossa psique, né? Por exemplo, nos efeitos da nossa circulação, do nosso comportamento, da nossa saúde mental, emocional? Ela também ajuda numa sensação de mundo organizado. Porque se tu baixar um pouquinho as tuas frequências, tu entra numa frequência moderada e tu não pega interferências externas. Aí tu consegue modular teu pensamento. Uhum. Para organizar para a vida, né? O silêncio ajuda para organizar para a vida. Ele é uma espécie de organizador, então. Ele é um organizador. Falasse a palavra boa agora. Uhum. Organizador. Entendi. Ele se faz necessário no indivíduo. Entendi. Eu recebi esses dias, Rogério, aliás, eu quero convidar a audiência também. Quem está com a gente, né, participando, conta aqui no WhatsApp 999530616 ou pelo telefone 32209400. Conta pra gente. Você tem o hábito de tirar momentos de silêncio para você, né? Eu sei que tem pessoas, Rogério, que são... Eu sou muito falante, por exemplo, né? Eu falo bastante. Sim. E, por vezes, Rogério, eu sinto a necessidade de me retirar destes ambientes nos quais a gente é muito falante ou que se espera que a gente tenha uma atitude de falante, né? Para poder escutar, né? E o silêncio também promove a escuta. Quando você está em silêncio, você escuta melhor, você enxerga melhor, sim, você respira melhor, né? Tudo, os outros sentidos, eles ficam, digamos assim, mais apurados, mais aguçados. E eu preciso me retirar, eu não consigo fazer isso enquanto estou em ambientes falantes, por exemplo. Tem gente que eu sei que consegue abstrair, né? Consegue. Estou num ambiente que se espera que se fale, que tenha interação, que tenha diálogo, que tenha comunicação, e fica quietinho e fica bem assim. Então, o que eu quero trazer com isso há perfis
de personalidades que são diferentes, né? Eu, no meu caso, preciso me retirar para fazer isso. Não sei como é que tu é, Rogério, não sei como é que a audiência é também. Quem quiser contar para a gente se consegue fazer isso. No meu silêncio eu não preciso de acessório. Não, tu consegue? Seria o acessório, o incenso, alguma rosa para me contemplar. Às vezes eu não necessito de música. No meu silêncio eu só necessito de um copo d'água antes e depois. Ele é prático, simples, não custa nada. Não precisa de nada. Mas ainda assim é um mecanismo, né? Você usa o copo d'água. Uhum. É isso que eu quero dizer. Cada um talvez, né, tenha ou não um mecanismo, né? Eu conheço pessoas, Rogério, que não precisam de nada. Elas se autorregulam, né? Você acabou de mencionar que você usa um copo d'água para se colocar nesse estado, né? Para se colocar. Isso. Toma um copo d'água e toma um para acordar. Tem pessoas que utilizam incenso, música, cromoterapia, uma vela acesa, o que um não vaso de flores na frente. Não é pecado nenhum, né? A pessoa pode fazer o que quiser, né? Cantinho ali, bota. Se te faz bem, te silencia, te faz entrar em comunhão com aquilo que te faz bem, através do silêncio, faça. Você também aumenta a tua imunidade através do silêncio. Isso já está provado, tá? Legal. Bom, Rogério, para quem está aí participando com a gente, conta, né, se usa algum artifício, se tem por exercício, por hábito, por disciplina, este momento que você se retira, ou se coloca em silêncio, né, e como o silêncio é importante para você também. Rogério, eu recebi esses dias uma frase que eu achei bem interessante, diz o seguinte: quem não quer te ouvir, não o fará, nem mesmo se você gritar. E quem quer te entender, te entende mesmo que você não fale, né? Então, aqui é a ausência, né, da palavra como uma espécie de silêncio, né? Ou seja, há uma intenção, né, para quem quer se colocar à disposição enfim, né, do bom relacionamento, de entender, de ajeitar, de ajudar. Não precisa muita coisa, né? Agora, quem não está disposto, não há silêncio suficiente. Não adianta gritar, não adianta silêncio, não adianta, né? Então, o que eu quero te perguntar, usando essa frase como pano de fundo e o silêncio, é como é que a gente pode também, Rogério, se organizar, né, a partir do silêncio e estar num mundo que não está querendo cooperar, né? A gente tem que reconhecer que hoje tem menos pessoas disponíveis e ambientes, né, também disponíveis para cooperação do que o contrário. Então, o silêncio, como ele pode nos ajudar a, primeiro, entender quando é uma coisa e quando é outra, porque às vezes a gente nem sabe, né, a diferença de uma coisa e outra, de discernimento, e a outra é nos posicionar. Béblia, às vezes a gente acha que a gente acha, não vamos entrar no achismo, mas só para ter uma explicação, que a nossa distorção muitas vezes é só visual. E muitas vezes a nossa distorção também é auditiva e também está na nossa fala. As nossas distorções. E se a gente está um pouquinho invertido, um pouquinho distorcido, a gente tem dificuldade de entender o outro. Aquela velha frase, né? Eu sei o que eu digo, mas não sei o que o outro entendeu. É fato. Né? Esbarramos aí. Mas eu não sei se tu lembra, talvez tu não era nascida, mas eu já. Tinha uma série na televisão que chamava Shogun, que eram os ingleses que viviam na China. Sim. Daí o inglês deitou lá na palha no chão, né? E o outro começou a tocar, emitir mantra, né? Ele disse, poxa, me deixa dormir, né? Daí o cara que estava do lado dele disse assim, não, é só tu não escutar. Sim. Eu acredito que tem algumas coisas mesmo que é só tu não escutar, sabe? Mas como chegar a essa maestria, né? Sim. Tu sabe que, te ouvindo falar disso, eu assisti esse Shogun, eu lembro que eu assisti, eu gostava bastante, eu gosto muito desse universo mais oriental, costumes, enfim, né? A gente sempre aprende coisas diferentes, mas não essa semana que eu não fui, semana passada, eu fui no Ponto de Safra, Rogério, e foi bem, bem engraçada a experiência, porque eu tinha ido na semana anterior na feira ecológica, que é na Praça das Feiras, aos sábados.
Na semana anterior, eu tinha encontrado, nessa minha passadinha ali na feira ecológica, um rapaz, eu não conheço, não sei quem ele é, não sei o nome dele, eu só ouvi executando umas músicas mais assim espiritualizadas. Ele toca um instrumento que eu não sei dizer qual é, me perdoem, eu não conheço mesmo, mas é um instrumento que toca ele emite sons meio que zen budistas, assim, sabe? É um som tranquilinho, coisa e tal. Sim. E ele senta ao chão, executa aquele instrumento dele que é uma espécie de fole, sabe? É um instrumento de fole que emite sons assim, bem calminhos, tranquilinhos. E ele usa o microfone ligado num equipamentozinho que ele tem e ele executa mantras bem suaves, bem levinhos, né? E foi muito interessante porque, então, os dias anteriores na feira ecológica, o público que estava frequentando a feira ecológica, inclusive os próprios feirantes, muito de boa. Né? Então, as pessoas que frequentavam, ele dava um trocadinho para ele. É um artista, ele não era feirante, ele usou o espaço em que estava acontecendo a feira ecológica para estar ali, pegando o gancho. As pessoas estão se nutrindo com alimentos, comprando alimentos, e ele queria nutrir a alma. Também, olha só, né? Tô aqui viajando, tudo coisa da minha cabeça, tá, gente? Ninguém, não tem informação concreta, nem tudo coisa que eu entendi. Pode ser que tenha entendido errado. Mas ele estava ali e o público legal, muita gente dando um dinheirinho para ele, coisa e tal. Ninguém se incomodou, certo, ponto. Certo. Semana seguinte, fui no Ponto de Safra, na sexta-feira. E ele estava lá também, na mesma pegada, assim, né? Só que é uma outra energia, Rogério, porque ainda é um dia de semana, né? Sexta-feira, isso, de trabalho. Normalmente o frequentador da feira do Ponto de Safra é um frequentador trabalhador que está ali trabalhando, passando, vai cedo, já vai para o trabalho, vai bem cedo e leva, pelo menos naquele horário, né? E eu achei muito engraçado que ele estava ali também. Achei o máximo, né? Eu gosto, inclusive, de todas as manifestações artísticas, culturais. Acho bem bacana que as feiras, elas sejam espaços vivos, né? De vários protagonistas, enfim. Mas o feirante que estava me atendendo bem na frente, onde o rapaz estava executando, o Rogério, estava dizendo, mas esse cara aí que tocando esse negócio, porque não toca uma música mais animada, dá até vontade de dormir. Isso que ele tá... O feirante, né? Sim. Mas o feirante, muito gente boa, tá? Não é julgamento de depreciar ninguém, são fatos, sim, são visões sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma coisa. Sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema. E aí eu disse, o senhor não gosta? Brinquei com ele. Disse, não, bota uma música mais animada, bota uma coisa mais alegre, que coisa... Meu Deus, dá vontade de cortar os pulsos, o feirante, né? E falando alto, assim, o rapaz deve ter ouvido, enfim, né? Só que ele não foi indelicado, é a opinião dele sobre, sabe, Rogério? Sim. E aí, tu falando sobre isso me fez pensar como é difícil a gente estar no mundo sendo diferente, né, Rogério? Nem sei. Aí vem a pergunta, né? Quem tem razão? É o ovo, a galinha? Quem veio antes, o ovo, a galinha? Como conviver, né, com coisas diferentes? Eu não sei que desfecho teve, eu fui embora, né? Mas eu fiquei pensando, né, o ecossistema que se forma para um ou para outro. Ambos têm o direito de estar ali. Tu sabe que como eu trabalhei alguns anos com música, né? E eu sempre gostei de iniciar um trabalho assim, vamos silenciar um pouquinho e botar uma música clássica. Né? Adoro iniciar uma palestra, um grupo com música clássica, só para silenciar um pouco, deixar o dia a dia para o lado de fora. Vamos silenciar um pouco, o que é da tua família deixa lá, o que é do teu trabalho, a tua discussão rotineira, o teu trânsito. Agora você está aqui, está entre nós, né? Somos uma célula única nesse ambiente, né? Aí eu botava uma música clássica. Sempre tinha alguém que dizia assim, tira essa música de enterro daí. Olha... Volto a dizer, né? Ninguém é 100% unânime, nada é 100% unânime, né? Mas o que eu quero trazer com isso, justamente a campanha da fraternidade esse ano, Rogério, ela aborda esse tema, né? Fraternidade e amizade social, justamente resgatando o bom convívio. Ninguém é obrigado a gostar de... Você falou, né? Não escuta. Você está num lugar e não escuta. É só não escutar. Mas é impossível, Rogério. Não é sobre... É isso que eu... não escutar. Pois é, eu te contei toda essa história aí no negócio do rapaz da música. Não é pra nada, mas é pra gente perceber
que não é para nada também não, né? É para a gente perceber que é impossível você não escutar. Você tem ouvidos e você vai escutar. De alguma maneira, mesmo quem é surdo, vai ter percepções sobre algo através dos outros sentidos e de alguma maneira na sua alma, no seu intelecto, vai ouvir a mensagem. Mesmo que ela não seja audível, vai ouvir. Então não é sobre não ouvir. A mensagem, o som, o barulho, ele não entra só pela nossa audição, tá? Ele entra pela nossa pele, pelos nossos poros, né? Pelas vibrações, né? Pelas vibrações. Isso. Não é ouvido, é pele. Então, e nosso corpo é 98% de pele. Sim, então é sobre isso, Rogério. É como lidar com os teus sentimentos para escutar e não ouvir, necessariamente. Ah, só não ouvir, só não... Não, talvez você vá ter que acolher de alguma maneira dentro de si, redecodificar aquilo, transformar em algo, colocar numa gaveta interna sua, para poder conviver com aquilo que você não gosta, Rogério, que você não tolera, que é ruim para você, que você não concorda, sabe? Então não adianta só fingir que, sabe? Ah, eu vou fingir que não existe, se finge de morto, que a gente costuma dizer, né? Finge de... Não. Se finge de morto para ganhar caixão. Ou se finge de louco. Não, gente, não é sobre isso, porque é impossível. De alguma maneira aquilo vai entrar dentro de você. Sim. Então, agora eu devolvo pro psicólogo. Tô devolvendo, tá, Rogério? Se não basta fingir, abstrair, como lidar para que seja de uma maneira civilizada, Rogério? Pois é, você colocou aí que tem os animais que também escutam o sonoro, né? Os animais, em média, alguns escutam de 0 a 16 vibrações por segundo. O homem de 17, 18 vibrações por segundo a 33, 34, até 35 mil vibrações por segundo. Então, tu vê que a gente está num campo vibracional. Então, até a instância energética da pessoa que produz o barulho já produz com um ato de afetar alguém. Se ele produz um barulho baixo, é porque ele quer afetar mais tranquilo as pessoas. Se ele quer fazer um barulhão, é porque ele quer afetar e quer desarmonizar o ambiente, né? Se o ambiente não é próprio para isso. Não sei se eu estou me colocando... Não, eu entendi, acho até que foi super produtivo isso que você trouxe, porque traz uma clareza sobre o assunto. Talvez seja uma questão de percentual, né? Por exemplo, se eu tenho um percentual admissível de desarmonia, de desconforto com aquilo que eu quero, com o que eu gosto, mas está dentro de um ponto de equilíbrio dentro do ecossistema, dá para conviver. Talvez seja aí o cerne da questão, né? Talvez seja aí o eu não conseguir lidar ou eu conseguir lidar, tem a ver com um percentual, né? Sim, mas as pessoas eu observo bastante, porque é um lugar que eu gosto. Às vezes eu me desloco aqui e ali, às vezes tem uma porta aberta de uma igreja, eu entro. Tu já viu se alguém faz barulho dentro de uma igreja? Porque é um lugar reservado para o silêncio, para oração, para calmaria. As pessoas se sentem bem lá dentro. Elas fazem uma oração interna que só elas escutam, né? Dentro de um templo. Então, tu vê que dentro da nossa sociedade tem espaço para silenciar, né? Sim. Tem jardim para ficar quieto, né? Na igreja, no hospital, onde mais que também a gente... Na biblioteca, né? São ambientes normalmente assim. Né? Uma capelinha lá, né? Isso faz a gente lembrar daquela piadinha, né, Rogério? Aquela piadinha infame, muito velha, que é mais ou menos assim, não sei se é exatamente assim, mas é mais ou menos assim, o peão, né, chega lá numa biblioteca achando que é um bar, né, porque ele tá alcoolizado, certamente. Aí ele chega lá na biblioteca e pede, me dá aí um X costela. E aí a bibliotecária responde, fala baixinho, aqui é uma biblioteca, né? E aí, o senhor sabe que aqui é uma... Não é fala baixinho, o senhor sabe que aqui é uma biblioteca? Cuidado com o tom, aqui é uma biblioteca. E aí o peão diz assim, tá, então me dá um X aí. Quer dizer, ele estava pedindo no lugar errado, mas ele continuou sem a percepção de que estava no lugar errado. Apenas modulou o tom, né? O tom. O tom. Então, tem a ver também com estarmos no lugar certo, né, Rogério? Não adianta querer pedir o X onde não dá, né? Tu vai argumentar com alguém que fala muito alto, muitas vezes a pessoa, ela fala alto porque ela tem um choro preso, né? Uma raiva atribuída a esse choro. Então ela quer ser ouvida porque ela nunca foi ouvida.
Então a tendência dela é querer aumentar a voz, para que tu escute. E se tu não tem o hábito de escutar e não é balcão de reclamação, tu vai aos poucos se afastando e baixando a tua vibração para que tu não escute isso. E o contrário também. Ganhar coisa no grito. E o contrário, o inverso também é verdadeiro, Rogério. Eu particularmente conheço uma pessoa, uma não, várias, vou usar um exemplo mais recente, né? De uma pessoa que ela fala contida, assim, fala assim, baixinho, contido, mas a gente sente que tem uma raiva reprimida, a vontade de agarrar o interlocutor pelo pescoço. O inverso também é proporcional, então? Quando alguém está gritando muito alto, deve dizer, se escuta, tá levantando a voz por quê? Tem alguém aqui que não está te escutando? Então, quando grita... entra em contato com esse grito, né? Tem o choro reprimido, foi isso que você acabou de dizer, né? Quando grita, pode... Não quer dizer que todo mundo que grita, tá, gente? Mas pode ser que seja uma abordagem de... O gritão tem o choro contido. E aquele que é contido na fala também pode ter uma raiva contida, reprimida? Pode ter. Pode ser o contrário. Tem grande chance. Grande chance. A gente observa isso no público, né? Sim. Não, o cara que ganha as coisas no grito. Claro. Aí tem. Só vou reforçar, Rogério, que não é um padrão, né? Não é todo mundo. Não existe padrão psicológico, né? Mas a gente percebe que algumas coisas se aproximam dessa interpretação. Sim, pronto. Em alguns ambientes, sabe? Sim. Não, é porque a gente está vivendo uma época de muitos fenômenos, né? Coletivos. Aquele ambiente que tu chega e diz assim, eu tenho razão. Pronto, acabou, né? Todo mundo fica se olhando, né? Aí tem, né? Quá comando mi. Quá comando mi. Rogério, vamos fazer o seguinte, então. Aqui foi só o primeiro bloco de apresentar o problema. E olha que a gente achou que era fácil, né? É só não escutar. Não é tão simples assim, né? Em alguns momentos isso vai funcionar, em outros não vai funcionar, porque não é só sobre isso. Então, a gente vai fazer uma paradinha aqui. Quem quiser participar conosco, tem o WhatsApp 999530616. Eu e o Rogério vamos tomar uma aguinha, né, Rogério? Sim, vamos lá. Na sequência, a gente já está de volta. Não sai daí, esse é o programa Tá na Pauta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h35. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 18 graus. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Farinha Panko Orquídea. Mais sabor no seu verão, mais praticidade nas suas receitas. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde.
qualidade. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 981 12 9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, agora são 11h38. Bom dia para você, Temática. Dentro do Temática eu tá na pauta, figurando aqui o nosso convidado especial de todas as sextas-feiras, Rogério Camargo de Carvalho, psicólogo clínico. Eu falo psicólogo clínico só para deixar assim, né, no básico, porque o Rogério é quase uma edileusa da vida, né? 1001 funções, 1001 atividades, né? O Rogério já teve várias atividades profissionais para as quais, né, sempre executou com grande honra, com grande mérito. Uma das mais recentes, que eu acho bem bacana de dizer também, o Rogério gosta muito de artes, de cultura, né? Então ele fez uma formação também como clown, né? E nesta feita ele atua também com os processos dessa técnica nas terapias, né? Na boa convivência, palestras, cursos, enfim, mentorias. É bem bacana falar disso também, né, Rogério? Porque é um universo novo profissional que se abre também para os profissionais, né? A gente tem que se atualizar e usando uma frase que tu falou mesmo esses tempos, né? Que a gente tem que utilizar nossa raridade, né? Que aquilo talvez nos salve e nos coloque em dia, né? Nos atualiza, né? Verdade. Tu sabe que eu sempre tenho essa... Cada vez mais, né, Rogério? Quanto mais o tempo passa, mais eu fico convicta disso. Até agora, pelo menos, né? Não sou o tipo de pessoa que acha que não existe, que são verdades absolutas. Mas essa máxima eu tenho levado para minha vida e a cada tempo que ela passa, ela vai ficando mais firme dentro de mim e é só dentro de mim que tem valor, né? Não quero dizer que seja válido para outras pessoas, mas quero trazê-la porque talvez compartilhando ela seja útil. Que os nossos diferenciais, Rogério, são aquilo que realmente deveria valorizar, né, na vida profissional, estou falando mesmo. Porque psicólogo vai ter um monte, jornalista vai ter um monte, sei lá, médico vai ter um monte... Qualquer coisa vai ter um monte sempre, sabe, Rogério? Por quê? Porque somos uma multidão de pessoas. O que nos diferencia? É justamente aquelas características que talvez até a gente nem goste, sabe? Às vezes a gente diz, eu sou falante demais, eu sou chato demais, eu sou... Bom, se é isso que você tem de diferencial, tenta trazer isso pro lado positivo. Como é que isso pode estar a serviço, né, da vida, de uma forma geral? Da vida, dos negócios, do teu ganha-pão e etc. Porque é isso que vai fazer diferença. Normalmente a pessoa mais chatinha, entre aspas, né, ela também é mais engajada. Ela também é uma pessoa mais disponível. Então, ótimo, né? O mundo está precisando de gente que saiba quais são os seus próprios diferenciais. Quando a pessoa não sabe o que ela tem de diferencial, aí que eu acho que reside uma dificuldade, sabe? Sim. Posso estar equivocada. Com certeza. Mas eu nunca esqueci desse programa que tu falou sobre a raridade. A gente tem que usar nosso raro como uma grande qualidade e produzir isso e se transformar, né? É fato, Rogério. E uma outra coisa também que eu tenho notado é que pessoas... Eu uso a palavra gente boa para sintetizar um conjunto, né, de comportamentos para os quais eu gosto de trazer atenção, né? Então, pessoas gente boa, isso todo mundo compreende. O que é ser uma pessoa gente boa? Fácil acesso, tranquila, bom relacionamento, uma pessoa boa praça, né? Essas coisas, esse conjunto todo, né, de ações também são diferenciais que, se a gente não tem, seria bom desenvolver de alguma maneira, porque o mundo também está carente de gente boa, sabe? Gente boa, gente fácil, de bom relacionamento, que não fica complicando com tudo, né? Enfim. Rogério, voltando à nossa pauta, silêncio, o papel dele, né? Como o silêncio, o nosso silêncio pode ser um instrumento, uma ferramenta para a gente viver num mundo de conflitos, né? De talvez escutar e escutar barulhos que não sejam
para nós, bons, positivos. Eu recebi uma outra frase que vem nessa mesma linha e quero trazê-la aqui para nos ajudar a chegar a um ponto, né, de conclusão. A frase diz: benditos aqueles que admiram, mas não invejam. Benditos aqueles que seguem, mas não imitam. Benditos aqueles que elogiam, mas não bajulam. Benditos aqueles que lideram, mas não manipulam. Benditos aqueles que ensinam, mas não enganam. Poxa vida, né? É quase a fórmula do sucesso aqui, né? A fórmula dos milhões. Dá para beber todo dia disso, né? Sim, eu confesso que é difícil, né? Mas sim, tem pessoas que conseguem ser assim, né? Admirar, mas não invejar. Seguir, mas não imitar. Elogiar, mas não bajular. Liderar sem manipular. Ensinar sem enganar. Parece que aqui é um pouco também sobre ética, né? Sim. Que a gente tem que recordar ela todo dia, tem que sempre estar investindo nela, né? O silêncio, às vezes, pode ser também um instrumento para a gente dar aquela paradinha, né, Rogério? E conseguir ver se a gente está nesse caminho. Me parece que orar e vigiar nunca teve tão bom, né? Sim. Orar e vigiar. E o silêncio, ele pode ser observável também. Tu faz, por exemplo, agora tem festa da uva, teve rodeio, então tu faz um show ali, tu reúne 40 mil pessoas para ouvir aí mais de 120 decibéis de música, né? Uhum. Dá 40 mil pessoas. Bota ali do lado, aqui meditação, quantas vão? Uhum. Se for 10 é muito, entre 40 mil e 10. Por que eu estou usando essa escala? Porque isso a gente observa num estádio de futebol. Tem a turma da charanga, né, que estão sempre tocando, tem a turma do silêncio, tem a turma dos reclamantes, tem a turma que se levanta e dá um berro grande quando a bola bate na trave, e depois senta e faz assim, eles silenciam, eles vão lá em cima, 70, 80 decibéis, e depois eles vêm, quando a bola bate na trave, ou então bota a mão na cabeça e não diz nada. Então tu observa que no estádio de futebol tem dezenas de manifestações de barulho e de silêncio. É um Sim. bom lugar para você observar. Uhum. Eu acho que sim, né, Rogério? Eu gosto muito desse período de quaresma. A gente também fala sobre deixar o corpo, né? Fazer uma espécie de detox no corpo, consumindo Sim. mais peixes, né? E etc. Alimentação mais leve, que também combina com o verão. Mas não adianta a gente deixar o corpo mais leve se a mente também não ficar. Então, claro, não é que também não adianta. Já ajuda, né, Rogério? Dá aquela ajudadinha, mas não resolve, né? O importante é se a gente conseguisse, né, escutar só um pingo d'água, né, a torneira, sem se irritar. Pim, 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 aquele na pia, sabe, que pega na lata da cuba e de noite tu tem que levantar para fechar o registro, senão tu não dorme. Olha o quanto tá a tua vibração que tu não consegue nem escutar um pingo d'água, porque irrita, né? Vamos ser bem claro. Um pingo d'água numa latinha faz um barulho, não deixa ninguém dormir, né? Agora você trouxe um exemplo bem interessante, Rogério, que é um exemplo que eu sempre quando falo sobre essa questão de não conseguir ficar eu uso a palavra não conseguir ficar consigo mesmo, né? Tem a ver com o silêncio interno. Tem pessoas que não conseguem ficar consigo mesmas, né? Quase nunca. Conheço Sim. algumas pessoas assim, sabe, Rogério, que precisam o tempo inteiro ter uma ocupação, o tempo inteiro alguma coisa na cabeça, o tempo inteiro até um problema para resolver. Por quê? Porque não conseguem ter aquela paz interna, sabe? Só sentar, Sim. olhar uma flor, como você disse, né? E o pingo da água é uma coisa que chama atenção. Por que às vezes a gente se apega tanto a uma coisa que não... Rogério, nada a ver, né? Por exemplo, aquele pingo da água estava caindo, inicialmente eu nem percebia, dali um pouquinho eu percebo, ou alguém me chamou a atenção, aí quando eu percebi aquilo vai me irritando gradativamente, até chegar ao ponto de eu ficar endoidecido com aquilo. Por que a gente não consegue, ou se apega, né? Tanto a alguma coisa ou outra, e como fazer para tentar, assim... Poxa, se a gente aprendeu a ficar doido com o pingo d'água, por que a gente não consegue aprender a ficar doido, por exemplo, inversamente, doido consigo mesmo, doido com a paz? Por que é tão mais difícil encontrar paz? Olha, eu vejo assim, para tu se educar com uma música, tu tem que escutar ela umas 6 vezes. E para tu se educar com o silêncio, tu tem que fazer silêncio mais vezes. Talvez 12, 13 vezes, para conseguir entender o que é o silêncio, né?
Tu tem que ir mais longe. Entende? Eu não sei se eu fui claro. Sim. Foi claro. É uma questão de educação, educar os nossos sentidos, né? Treino, né? Treino. O que é uma professora na sala de aula? Para ela poder pensar e organizar o estudo ali para 30 alunos, ela tem que pedir silêncio. E muitas vezes tem uns que não conseguem, fica lá batendo a canetinha, né? Entende? O professor quer ir no banheiro. Fulano, me empresta uma caneta. Tem sempre alguém, a impressão que numa sala de aula, com um mestre e 30 alunos, é difícil silenciar. Agora, bota uma prova, sem pesquisa, 30 minutos, todo mundo fica em silêncio, porque estão sendo testado o seu conhecimento, né? Então, quando a gente for testado e exigir, a gente vai fazer silêncio. Porque, com certeza, se tu for para uma sala de cirurgia, o único que vai estar em silêncio lá vai ser você com anestesia. Porque a instrumentação do aço inox lá é direto, né? Tu não ouve o barulho, mas todo mundo está fazendo barulho. Tem até médicos que fazem pequenas cirurgias, né, com música, né? Mas a anestesia só pega tudo, né? Tu tá apagado ali no silêncio, né? Sim. Me parece, Rogério, que existem, você falou antes, né, de mecanismos que nos ajudam, né? A gente reconheceu a dificuldade que talvez seja silenciar, mais fácil fazer barulho, por quê? Porque na semana passada a gente meio que já tinha entendido que é mais natural para nós o barulho, né? Somos seres barulhentos, né? E porém, assim como tem noite, tem dia, assim como tem barulho, tem que ter silêncio, né? Então, na mesma proporção, talvez, só que o silêncio ele seja talvez um pouco mais de esforço para algumas pessoas do que para outras, né? Então, levando em conta os instrumentos, você falou no copo d'água, na meditação, que dicas você pode deixar aqui, Rogério, para que as pessoas que queiram, né, obviamente, quem deseja, né, fazer essa conexão consigo, possa desenvolver, adotar para chegar lá, para conseguir isso? Inicia sempre com as ausências. Começa não usando nada, sabe? E nem um estímulo. Começa com a claridade, depois tu vai para o escuro, sabe? Vai para o semi-escuro, vai para o vespertino. Começa a olhar as nuances de claridade que surgem durante o dia. Começa a entrar em contato com isso. Porque os nossos olhos são nossos telereceptores. E eles vão passar para os nossos neurônios o que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes a gente vive assim 24 horas sem perceber o que está acontecendo. Então começa a olhar de manhã ao amanhecer, às 10 horas, meio-dia, às 2 da tarde, às 4 até o anoitecer. Começa a verificar essas vibrações de cores, de luzes, e depois tu parte para o som, parte para o silêncio, sabe? Porque também na claridade, se tu for olhar, por mais ausência que tenha de silêncio, tem um barulhinho, né? Se tu tá lá no deserto, só pensa em água, né? Tu quer tomar água, porque o calor é escaldante, mas às vezes é aquela areia e bate na tua roupa. Então tu tem um microsom te potencializando a todo instante. Isso acontece no nosso centro urbano, né? E as pessoas, tem uma fala das pessoas que eu admiro muito, né? Quando vão dormir alguma coisa, como eu adoro dormir com aquela chuvinha, sabe? No zinco, no telhado, sabe? O barulhinho de chuva. Barulhinho de chuva, tem pessoas que adoram isso, e é um silenciozinho assim, vibrante, não irritante, e as pessoas se reportam e conseguem relaxar. Que bom, né? Tem a ver com a constância, né? Um barulho continuado, né? Rogério, tem várias pessoas agora, início do ano, efetivo, depois o carnaval, início das aulas. Nós somos um país, né? Nós do Brasil vivemos num país de ansiosos, né? Difícil alguém que não tenha ou a própria pessoa seja um protagonista da ansiedade ou pessoas muito próximas com muita ansiedade. A gente também está na era do remedinho, né? Tudo tem que ter um remedinho para aplacar, para acalmar. Só que a ansiedade é difícil, né, tu controlar por uma questão medicamentosa, porque mesmo assim você não sai, recebendo os estímulos que te deixam ansioso, mesmo com medicação, você continua, né, tendo um percentual bem considerável, bem importante de ansiedade. Isto posto, né, se a gente é tão ansioso assim, a gente precisa controlar isso de outras maneiras, né? Sendo uma pessoa que talvez use, né, a ausência. Sim, a ausência, mas a gente pode usar uma música, a gente pode também usar um processo de relaxamento, também pode usar o período da quaresma para, naqueles dias, tirar um minuto, 2, 3 e, sabe, respirar. A gente, às vezes,
quando para respirar, Rogério, a gente percebe que até nossa respiração tem barulho, né? A gente ouve Sim. o coração da gente, né? Isso. O importante que eu vejo assim a Beverly, inicia um processo de silêncio na tua vida, se tu nunca fez. E se tu fez, aperfeiçoa e fica mantendo ele, sabe? Mas que não seja uma exigência a todos, porque às vezes na tua casa, tu quer fazer silêncio, tem um que quer escutar o gol. É verdade. Tu quer fazer silêncio, tem o vizinho em cima que bate a porta. O outro estoura o alarme do carro, sabe? Sim. Então, se tu for fazer silêncio, fica quieto. Tenta não se incomodar com o barulho alheio. Isso é uma boa educação. Não é fácil no começo, mas todo mundo consegue, tá, Beverly? Todo mundo consegue. É treino, né? Sim. Eu me lembro uma época que eu trabalhava num lugar, e eu trabalhava no 10º andar, né? E eu tinha grupo de meditação, né? E teve uma pessoa que disse assim, não consigo relaxar com o barulho desse elevador, sabe? Pract! Quando ele subia, né? Ligava o relé para subir, né? Que eu nunca tinha escutado. A pessoa conseguiu escutar no primeiro dia. E é impressionante, né? Quando alguém escuta e nos chama atenção para alguma coisa, a gente passa a escutar também, né? A gente começa a ser sinalizado, sabe? Para coisa que tu já tinha desligado há muito tempo. Eu vou trazer aqui agora um estímulo musical, Rogério. Me parece que a música sempre é muito boa para isso, né? Eu gosto muito da Enya, embora faz tempo que eu não escuto ela, né? Só para a gente mostrar o efeito que tem, né? Uma música. Então, convido todo mundo agora daquela paradinha, né? E escuta 20 segundos, tá, Rogério? 20 segundos aqui juntos, para a gente poder fazer um pouquinho desse exercício juntos agora. Pronto, olha só que delícia, né? Até eu já tô mais calminha. Já até me acalmei, né? E a vontade que dá é de poder dizer, né? Respira fundo, né? Se tranquiliza. A gente precisa encontrar momentos assim, né, Rogério? Até para poder entender o que está acontecendo com a gente. Eu fiquei nervoso. Nem sempre a gente consiga nominar. Eu tô nervoso, tô ansioso, tô doente, tô irritado, tô incomodado, minha incomodação é pessoal, é uma memória, é algo agora, é pontual, é por osmose, outra pessoa estava irritada, eu comprei a bronca do outro. A gente precisa começar a dar nome para as coisas, e para isso a gente precisa ter clareza, né, Rogério? Sim, clareza, e te digo mais, hoje nós temos acesso a todo e qualquer tipo de informação. Se tu quiser uma informação sobre o silêncio, tu tem. Pode notar. Quer dizer, as pessoas têm que começar a procurar e se interessar pelo seu próprio bem-estar, sabe? Inclusive auditivo, né? Que é um órgão, né? Hoje a gente está falando do silêncio e do barulho semana passada, mas está se referindo também ao ouvido, né? A gente tem nossa escuta interna, que nosso ouvido também, ele repele isso, né? Repele e transmite, né? Entende? Então, se tu conseguir se educar para melhorar, a tua saúde melhora, porque tudo hoje, se tu for avaliar, que causa estresse afeta a saúde, né? É isso aí. E tu vai verificar que a gente tem diversos estados de indivíduos, né? Tem gente, eu não gosto de silêncio, eu gosto de barulho, mas aquele barulho está associado a um cigarro, um copo de cerveja ou uma caipira, um álcool. Então, na realidade, ela não está ali para se divertir, está ali para beber. E depois tu colocou essa música da Enya. Tu consegue, com um pouquinho de sutileza, escutar todos os instrumentos de som. Já num batidão, num festival, é impossível. Tu vai escutar só o batidão. Porque é uma música primitiva, sabe? O batidão. Ele não é uma música que te eleva. É só para te provocar uma descarga, né? Seja corporal, de grito, uma catarse emocional, e tu chora, se emociona com a música. E deu. Mas tu escutar uma música que te leva ao silêncio é uma preparação para a vida toda, né?
É isso aí, Rogério, uma preparação para é um aprendizado, uma cultura. A gente aprendeu a estudar tabuado, a gente aprendeu a fazer outras coisas, também tem que aprender essa inteligência emocional, né? Dá para aprender, né? Suponho eu, né? Inclusive em alguns velórios de sambista, né? Tem que ter samba, né? O show tem que continuar, sempre tocam essa música para os pagodeiros, para os sambistas que moram no Rio, né? Em São Paulo, né? Inclusive o velório, que é uma coisa fúnebre, silenciosa. A despedida do ente querido lá é com som. Com escola de samba, com mestre da bateria. Tu vê, a gente consegue conciliar algumas coisas que a gente quer. Claro. A Isabel Viapiana mandou um recadinho aqui, ela está acompanhando o programa e ela diz o seguinte: gente, estou gostando do bate-papo hoje. Tem momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Ela aprendeu o valor do silêncio ainda na infância com a brincadeira vaca amarela. Ela está fazendo piada, tá? Sim. Vaca amarela. Ai. Essa é para relaxar. É isso aí, né? Rogério, para fechar aqui o programa de hoje, eu queria que você deixasse essa retrospectiva e o que fica de importante no teu entendimento como psicólogo também, estes 2 programas que foram um combo, né? Semana passada, a questão do barulho, reconhecer que somos seres barulhentos, aprender a estar num lugar com barulhos. E essa semana, o papel, o poder do silêncio para que tenhamos mais saúde emocional. Então, queria que você fizesse um combo agora do que ficou das 2 coisas agora, nesse exato momento, se possível. A vida te dá a possibilidade de ser barulhento e silencioso. Se tu gosta de se expandir, de ter uma capacidade desejante de amar com o barulho, faça barulho. Mas lembre, sempre tem o outro lado. A vida, ela é dual. Tem barulho, tem silêncio. Alimenta também o silêncio. Ele é um bom alimento espiritual. E nada melhor do que nesse momento, né? De reflexão, de contemplação, e que está todo mundo procurando silenciar, porque no mundo já está com muito barulho nos últimos meses, viu? Tá certo, Rogério, muito obrigada, viu? Silêncio para você, né? Que seja tudo bem aí, que não aconteça nada de muito grave com o ciclone, viu? Se cuide. Tá ok, um abraço a todos. Abraço. Até, Rogério, valeu. Gente, em silêncio a gente vai indo pro intervalo, vai fechando o programa de hoje, ele fica armazenado lá no YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Você vai lá, né? Depois coloca Rede Tua Rádio, se inscreve, ativa o sininho e pronto. Muito obrigada pela companhia.